aqui nesse vídeo é porque você quer de uma vez por todas vencer a procrastinação. Conseguir de uma vez por todas tirar do papel aquele seu projeto, aquele seu objetivo que você está com ele há anos e não consegue pôr em prática. Você quer de uma vez por todas acabar com a preguiça, acabar com o adiamento, acabar com todas essas coisas que acabam infelizmente lhe levando ao fracasso. Então fica aqui nesse vídeo que eu vou te ensinar como você pode acabar com a procrastinação e não só entendê-la de uma melhor forma, mas também identificar o que lhe faz cair nela todos os dias. Então fica aqui até o final que eu vou lhe contar tudo. Então, meu vídeo é muito direto ao ponto, não tem enrolação. A melhor forma de nós entendermos a procrastinação é entender um pouco sobre o conceito de alma. Bom, Sócrates, um filósofo que viveu há muitos séculos atrás, ele tinha uma frase muito interessante. Sócrates dizia que nós poderíamos ser igual a uma cidade. Nós não, mas a nossa alma. Nós, seres humanos, somos divididos em tanto na porção carnal, mas também na porção eterna. E Sócrates ele dizia que a nossa alma poderia ser como uma cidade. E uma cidade, ela pode estar tanto em estado de paz, como em estado de conflito. Tá certo? E o que aquele Sócrates ele dizia? Que quando a cidade ela estava em um conceito de caos interno, ela tentava gastar todas as suas energias tentando resolver esse caos interno. E então, quando nós estamos em uma cidade, claro, a gente tem prefeito, a gente tem vereador, a gente tem os cidadãos. E é lógico que quando a cidade está diante de um problema, todos aqueles indivíduos vão se juntar, vão protestar, vão fazer leis para que aquele problema seja resolvido. E Sócrates ele já dizia, quando a cidade está em caos interno, ela tenta resolver todo esse problema aqui, gastando sua energia, gastando tudo que ela tem. E o que é que isso tem a ver com nós, pessoal? A relação com o nosso corpo humano é que nós mesmos gastamos energia tentando resolver nossos problemas. E quando nós estamos internamente desequilibrados, a gente não consegue colocar nada em prática, porque a gente está gastando toda a nossa energia tentando resolver o nosso eu interno. Quando você já ouviu aquela frase, quando nós temos uma mente bagunçada, a gente não consegue fazer nada, é mais verdade do que nunca. Quando a nossa mente está desregulada, não tem por que a gente tentar fazer um projeto, uma atividade. Não tem como a gente fazer nada. Por quê? Porque a gente está tentando primeiro resolver a nossa cabeça. E aí, já naquele século, Sócrates ele meio que ditou o conceito de procrastinação emocional. Bom, a procrastinação emocional, ela de longe é o tipo de procrastinação que afeta a maioria das pessoas. Não é a procrastinação que muitas das vezes vocês pensam, que é aquela que as pessoas falam, que a maioria das pessoas conhece. Se não se trata de preguiça, de má gestão, de falta de disciplina, é algo muito mais profundo, algo muito mais embaixo, certo? Porque essa procrastinação, ela não necessariamente está relacionada à nossa falta de vontade. Ela não tem muito a ver com a nossa falta de vontade, não tem muito a ver com a nossa indisciplina, não tem nada a ver com nada disso. Pelo contrário, ela é uma espécie de bloqueio que o nosso próprio cérebro cria. E o que é esse bloqueio? Basicamente, é um bloqueio que o nosso próprio sistema nervoso cria e que reprime aquela ação, reprime aquela atividade por causa das sensações que elas nos causam. Então, não é que eu não quero ler um livro, não é que eu não quero correr, não é porque eu não quero estudar. É porque eu tenho repulsa pela sensação que aquilo me traz. E aí o cérebro vai ficando
cada vez mais acostumado, cada vez mais adaptado a essa sensação, que ele começa a enxergar tudo aquilo como algo perigoso. Então, eu passo a ver o estudo como algo perigoso, eu passo a ver a leitura como algo perigoso, eu passo a ver a academia como algo perigoso. E quantas mais vezes, certo? Quanto maior a quantidade de vezes em que eu faço a associação entre uma má sensação e a atividade que eu quero fazer, mais o nosso cérebro vai ver isso como uma ameaça. Mais o nosso cérebro vai querer fugir de tudo isso aqui. Certo? Vai querer fugir de tudo isso aqui. E é justamente por isso, pessoal, que muitas vezes as pessoas elas abandonam qualquer projeto no primeiro dia. No primeiro dia. E o mais interessante é que quando elas tentam colocar em prática um projeto, já iniciando ele na máxima intensidade, é muito provável que elas desistam logo na primeira semana. Por quê? Porque ela vai começar um projeto. Então, eu vou tentar ler 10 páginas por dia. Então, você tem aqui o seu livro, você vai querer ler 10 páginas por dia. Beleza, o primeiro dia foi beleza. O primeiro dia foi tranquilo, consegui fazer as 10 páginas. E aí eu vou para o meu segundo, eu vou para o meu terceiro, vou para o quarto. Aí no segundo dia eu já consegui ler apenas 5 páginas. Tá? Vamos supor que aqui você leu 2 páginas, no segundo você leu 5 páginas. No terceiro você conseguiu ler 10 páginas. No quarto você conseguiu ler 7. No quinto dia você não leu nenhuma. Aí no sexto você leu 5 páginas e assim por diante. Mas o que é que isso aqui quer me dizer? É que em um espaço de talvez 15 dias, você conseguiu ler 10 páginas em 2 dias. O restante você leu menos do que você deveria. E aí, quando chegar no dia 15, seu cérebro, muitas das vezes, ele não vai ter atrelado uma sensação boa à leitura. Por quê? Porque você, basicamente, não conseguiu cumprir aquilo com constância. E aí, enquanto você deve estar pensando, eu li durante 15 dias, eu estou adaptando meu cérebro à leitura. Não. Você está, pelo contrário, você está acostumando o seu cérebro a trazer a sensação de desconforto à leitura cada vez mais que você tenta ler. Por quê? Porque basicamente você não estabeleceu nenhuma constância única naquilo. Diferente era se você estabelece um projeto de ler 5 páginas por dia. Eu vou ler 5 páginas por dia. E eu leio aquelas 5 páginas todos os dias, até o 15º. Agora sim o teu cérebro vai estar adaptado a ler 5 páginas. Agora sim teu cérebro vai achar confortável ler 5 páginas. Diferente de quando você mantinha essa inconstância aqui. Li 10, li 5, li 7, no quinto dia não li nenhuma. Aqui você basicamente só trouxe cada vez mais repulsa para a leitura dentro do teu sistema nervoso. Enquanto aqui você, pelo contrário, familiarizou a atividade. Familiarizou. E o que é que eu estou querendo dizer com todo esse conceito? É que o mesmo vale para treino, o mesmo vale para estudo. Se uma pessoa sedentária ela quiser correr 10 km por dia, ou querer correr uma maratona por dia, ela não vai conseguir fazer aquilo no primeiro dia. Ela não vai querer conseguir fazer aquilo pela primeira vez. Não vou conseguir correr 10 km de primeira. Não vou conseguir fazer isso. E por quê? Porque você tem que começar aos poucos. Se você correr 10 km, você pode até conseguir, mas eu duvido muito que você vai conseguir repetir isso. Por quê? Porque teu cérebro vai pensar, cara, ele correu 10 km naquele dia, foi a coisa mais desconfortável que eu fiz em toda a minha vida e eu não quero que ele faça mais isso. Então eu não vou fazer ele correr 10 km. Agora, se você começou correndo 1 km,
na primeira semana, se você correu 2 km na segunda semana, se você correu depois 5 km na quarta semana, é só questão de tempo para você atingir os 10 km sem que teu cérebro atrele isso a um desconforto extremo. E muito provável que você vai conseguir manter aquilo na sua vida como um hábito, tá? Então, todo esse arrodeio eu dei para que você entenda, pessoal, que qualquer projeto que a gente coloca na nossa vida, a gente tem que começar aos poucos, certo? E um dos maiores males da procrastinação é que, ao mesmo tempo que ela te impede de realizar aquele projeto, ela também consegue lhe trazer uma manipulação mental. Ela consegue lhe manipular e fazer com que você pense que deve realizar aquele projeto de uma só vez, o mais rápido possível, atingir aquela meta o mais rápido possível, estudar aquela quantidade de horas o mais rápido possível, ler 30 páginas por dia na primeira semana, sendo que você não teve o hábito da leitura. E aí a pessoa não consegue manter a constância e procrastina tudo aquilo que ela planejou. E procrastina tudo aquilo que ela tentou colocar na vida dela. E aí você não só tem o mal da procrastinação, o mal de não conseguir tirar aquilo do papel, mas também a fantasia, a idealização de que você consegue tirar do papel qualquer coisa e realizar ela com o máximo de eficácia, com o máximo de desempenho, sendo que você não vai conseguir fazer isso. Você não vai conseguir o máximo de desempenho logo no primeiro dia. As coisas demoram. As coisas demoram. Eu li uma notícia recentemente que saiu, talvez há 2 semanas atrás, que os afastamentos por burnout, tá, eles cresceram em mais de 800%. Tá? Então houve uma pesquisa dentro do mercado de trabalho brasileiro que os afastamentos por essa síndrome cresceram em mais de 800%, pessoal. E muitas das vezes os trabalhadores relatavam esgotamento no trabalho, relatavam assédio, relatavam muitas e muitas coisas. Mas isso me trouxe uma reflexão muito incisiva e que eu pretendi trazer nesse vídeo, que é que muitas das vezes esse burnout, que as pessoas falam que é frescura, mas para mim não é, porque eu acredito que ele exista, mas acredito que a causa dele não seja o que a maioria das pessoas pensam. O burnout, nesse caso aqui, ele de fato cresceu, mas eu não acho que ele cresceu, pessoal, pelo excesso de trabalho. Eu não acho que as pessoas que são diagnosticadas, elas conseguem essa condição por excesso de trabalho. Tá? Eu não acho que seja esse o real motivo. Eu acho que a causa principal, tá, seria principalmente esses estímulos, essa falta de treinamento, essa falta de adaptação. Porque quando você está dentro do mercado de trabalho, você tem que cumprir metas, você tem que cumprir objetivos, você tem que, agradar seu patrão, fazer 1 bilhão de coisas. Só que, teu cérebro não está adaptado a isso, tá? Teu cérebro basicamente não recebe nenhum treinamento. Você só é jogado lá e tem que trabalhar porque tem que fazer dinheiro. Você só é jogado lá por quê? Porque você tem que sustentar alguém. E aí, o que é que o mercado de trabalho exige? Que você tenha resultados extraordinários, tá? Você tenha metas e metas extraordinárias, sendo que há 1 semana atrás, quando você era desempregado, você passava o dia todo na TV. Então, é um baque tão grande de estímulo, tá? É algo tão repentino que teu cérebro, por não ter nenhuma adaptação, ele atrela a sensação do trabalho, atrela o ambiente de trabalho a um cortisol altíssimo. E é o que acontece, teu cortisol aumenta e tu basicamente entra em burnout.
Se a causa do burnout fosse o excesso de trabalho, igual muitos psicólogos, igual muitos psiquiatras dizem, um pedreiro ele teria burnout, um servente de pedreiro ele teria burnout, qualquer trabalhador braçal dos anos 80, dos anos 90 teria um burnout, mas naquela época não tinha nem resquício disso. Por quê? Porque basicamente essas pessoas eram criadas em um ambiente em que o trabalho laboral, o trabalho manual, o trabalho braçal já era algo definitivo, já era um hábito. Então o cérebro já se adaptou àquilo. A sensação do trabalho braçal era algo benéfico, era algo que trazia uma coisa digna para o homem. E aí, basicamente, aquela pessoa podia trabalhar durante 12 horas. Só que o que acontece? O cérebro vê aquilo como algo bom. O cérebro foi criado com aquilo. Aquilo ali fazia parte da criação. Só que hoje é completamente diferente. Hoje a gente está em um mundo onde a pessoa um dia ela pode estar basicamente vendo TV, tá? A pessoa pode estar vendo TV e no outro dia ela está tendo que basicamente trabalhar. Sendo que antes ela basicamente via TV, via YouTube 12 horas por dia, sabe? E agora ela basicamente está tendo que passar 8 horas, 10 horas dentro de um escritório, tendo que lidar com gente que ela não conhece, tendo que agradar um chefe que ela não gosta, tendo que bater meta que ela não sabe nem que existe. E aí o que é que vai acontecer com essa pessoa? Cara, o teu cérebro vai pensar, não, eu queria voltar para esse estado aqui, mas eu não posso. Então eu odeio trabalhar. E aí o que é que vai fazer? Teu sistema nervoso vai ser recrutado, teu cortisol vai aumentar, e aí tu entra em burnout. O que eu quis trazer com toda essa reflexão, pessoal? Que a procrastinação ela pode ser vencida apenas com um jogo de cintura. A procrastinação ela pode ser vencida, pessoal, pelo simples fato de você administrar melhor os seus projetos. E aí, o que é que eu trago? O que é que eu trago como resolução? É você, a partir de agora, treinar o seu cérebro. Treinar o teu sistema nervoso. Você vai entrar em treino. Eu não quero que você tire aquele seu projeto do lápis, do papel, digamos assim, de um dia para o outro. Eu não quero que você coloque, eu quero ler 30 páginas, eu quero estudar 8 horas por dia. Eu não quero que você, basicamente, tire isso do papel e comece, porque você não vai conseguir manter a constância. Eu quero que você entre em estado de treino. O que é o estado de treino? Um jogador, ele não treina no máximo desempenho. Pelo contrário, ele treina com desempenho de médio, intermediário, às vezes 80%, 90%, para quando chegar no dia do jogo ele conseguir aplicar o 100%. Então eu quero que qualquer projeto que você coloque na sua vida, você tente fragmentar ele em porções menores. Então, se eu quero ler 30 páginas, eu vou começar lendo 10 páginas. Se eu quero treinar 1 hora por dia, eu vou começar treinando 30 minutos. Se eu quero estudar 8 horas por dia, eu vou começar estudando 2 horas, 3 horas, tá? Isso aqui é um treino, tá? Algo que você tem que colocar diário e aumentar aos poucos. E em segundo lugar, treinar o seu foco. Por que eu estou falando isso? Porque um dos maiores males hoje é que as pessoas não mantêm foco, não conseguem estender uma linha de raciocínio por mais de 15 minutos. E isso interfere no teu próprio treino. Para que você leia as suas primeiras 10 páginas, para que você vá para os seus primeiros 30 minutos de academia, para que você faça suas primeiras horas de estudo, você precisa de foco. E você precisa treinar esse foco também, porque sem ele você não consegue fazer nada. E aqui vai basicamente o que você já deve ter ouvido falar.
Treinar o foco, pessoal, é também começar por pouco. Então, eu vou tentar colocar menos tempo de redes sociais, certo? Porque eu sei que as redes sociais vão acabar com o meu foco. Eu vou tentar fazer uma meditação diária, certo? Eu vou tentar passar, sei lá, 5 minutos do meu dia olhando para uma parede. E eu tô falando sério, tá? As pessoas, às vezes, se elas pararem 5 minutos por dia para olhar para uma parede, tá? Isso aí vai ser o suficiente para reduzir a própria ansiedade. Tem estudo falando disso. Eu vou, basicamente, ler um jornal, ler uma matéria de notícia. Por quê? Porque se você pega a própria leitura, como eu já falei anteriormente, cara, ou você está lendo aquilo, ou você não está lendo. Não tem como você dizer que está procrastinando a leitura, né? Por quê? Porque ou você está entendendo aquele conteúdo e mantendo um foco absurdo para entender aquilo, ou você não está. Então, leitura, cara. Meditação. Você que é religioso, reze o terço, tá? O terço é uma forma de meditação. Você precisa se concentrar para rezar aquilo ali. Senão você não vai conseguir entrar, né, no próprio objetivo da oração. Você pode fazer blocos de foco, tá? Então como eu falei na questão da parede, né, vou passar 5 minutos olhando para uma parede. Cara, você pode passar 20 minutos focando em alguma coisa. 5 minutos conversando, tentando ler qualquer coisa que você vê na rua. Até mesmo conversar com uma pessoa durante 5 minutos. Hoje você está conversando com uma pessoa, quando vê ela não está entendendo nada do que você falou, porque ela se perdeu na sua linha de raciocínio. Então, foque, cara, em blocos de foco, né? E bom, pessoal, eu dei todo esse embaralho aqui, trouxe toda essa reflexão para que você entenda que a procrastinação não é um bicho de 7 cabeças. E ela apenas acontece porque você ainda não entendeu a forma como o nosso cérebro funciona e como você mesmo funciona. E até mesmo como que você deve tirar do papel os seus projetos. O que eu mais vejo no YouTube, pessoal, é mentor, influenciador que fala que você deve começar de um dia para o outro, tirar aquela coisa do seu papel e pau na máquina. Mas ninguém fala que é justamente com essa filosofia que acontece a maior porcentagem de fracasso. Então, levando-se em conta que essa filosofia é a que está em mais abundância na internet, não é contraditório ver que a maioria das pessoas procrastinam e estão afetadas por esse mal. Por quê? Porque elas não conseguem manter constância. Não é de um dia para o outro que você vai conseguir tirar aquilo do papel. É com tempo, é com treino, é aos poucos. E só assim você vai conseguir alcançar o seu objetivo. Vai conseguir acabar com a procrastinação. E é isso, pessoal. Se você chegou até aqui nesse vídeo, eu espero de coração que você tenha gostado. Se você quer ter mais conselhos como esse, mais vídeos como esse, se inscreve aqui no canal e deixa o seu gostei. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.